Bem-vindos ao Mar de Conversas, o círculo de palestras científicas organizado pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. A palestra tem uma equipa de apoio por vários membros que nos irão ajudar a coordenar esta transmissão. Portanto, eu vou ser o vosso moderador hoje. Temos a Marisa, a Regina, a Susana e a Catarina, que nos irão apoiar com todas as perguntas que vocês colocarem, tanto no Facebook como no YouTube. O Fábio é o webmaster de serviço que vai estar a coordenar todas as nossas transmissões. Para quem nos segue, a palestra está dividida em 3 partes. Portanto, na primeira parte, nós vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados e vamos apresentar os seus projetos. Na segunda parte, os convidados vão fazer a apresentação dos seus projetos, vão mostrar-nos o que estão a fazer neste momento. E na terceira parte, vamos responder a todas as questões que quem nos está a seguir pode colocar a qualquer momento no Facebook e no YouTube. YouTube Mar de Conversas e Facebook da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas. Passamos aos nossos convidados, David Jacinto e João Franco. Olá. Bem-vindos e muito obrigado por terem aceito o nosso convite para esta primeira palestra. Portanto, isto é a primeira palestra do Círculo de Conversas que nós estamos a organizar. O Mar de Conversas é o website, podem seguir, toda a gente que está a seguir o www.mardeconversas.pt. Estamos a transmitir online a partir do website, do Facebook e do YouTube. Iremos começar com o David Jacinto. Portanto, David Jacinto, investigador do mar da Universidade de Évora, que se fosse jantar à casa de um amigo, levaria ouriços do mar, percebes? David, passo para ti uma breve apresentação do teu percurso e depois tens toda a liberdade para fazer o share screen e partilhares a tua apresentação. Ok. Então, obrigado, João, obrigado a todos na FPAS por me terem convidado, a mim e ao João, para participar aqui neste ciclo de palestras. É um prazer estar aqui a fazer este lançamento desta ação. Pronto, isto espero que corra bem, vamos ver se temos tudo aquilo... Se temos tudo preparado, tanto a nível técnico como também se as apresentações são interessantes ou não para quem nos estiver a ver nesta altura, não é? Portanto, eu chamo David Jacinto, como o João disse, eu sou investigador, biólogo na Universidade de Évora, no Centro de Investigação MARE, do Polo da Universidade de Évora. Tenho trabalhado, portanto, muito na área da ecologia marinha, ecologia costeira, tanto intertidal como subtidal, e também na área da gestão das pescas, mais pescas artesanais. Tenho feito muitos trabalhos tanto com percebes como ouriços, daí esta minha ideia de, se for jantar com alguém, normalmente levo sempre os percebes aos ouriços, ou pelo menos, mesmo quando não levo, gosto de pensar que levaria, se pudesse. Eu vou partilhar convosco a minha apresentação, eu vou começar, eu vou estar... preparei aqui uma pequena apresentação sobre o mergulho científico em Portugal. A ideia aqui, eu vou tentar não me esticar muito neste trabalho, mas queria-vos, antes de passar para o João, que vai falar um pouco sobre a experiência dele enquanto mergulhador cientista, eu gostava de fazer aqui um enquadramento geral do que é o mergulho científico, de quem faz o mergulho científico em Portugal, onde e quem, e também dar aqui uma perspectiva histórica da história do mergulho, que embora não muito relevante, tem sempre alguma piada e quem nos estiver a ver pode sempre reter aqui alguns nomes de interesse e eventualmente fazer a sua própria pesquisa sobre o assunto que também tem interesse por si só. Depois, para terminar a minha apresentação, vou mostrar alguns resultados de um trabalho que desenvolvi em conjunto com uma série de colegas, também eles mergulhadores cientistas de várias instituições portuguesas, onde tentámos fazer pela primeira vez uma caracterização do mergulho científico em Portugal, portanto perceber
onde e como é que fazem mergulho científico, resultados esses que vou tentar apresentar brevemente, só para vos dar uma ideia geral do que é o mergulho científico. Depois, como disse o João, então dará assim uma perspectiva mais pessoal daquilo que tem sido a sua atividade enquanto cientista e enquanto mergulhador, e os vários projetos onde tem trabalhado e o que o mergulho científico lhe tem proporcionado, não só em viagens, como também em outputs e investigação. Portanto, o que é o mergulho científico? O mergulho científico é qualquer mergulho que seja realizado para fins científicos. Portanto, é uma ferramenta como outra qualquer, não é? Que serve e que ajuda ao investigador a explorar o mundo subaquático. Portanto, aqui, neste âmbito do mergulho científico, não se inclui qualquer atividade que esteja associada ao mergulho profissional. Esse sim rege por regulamentação própria e tem, portanto, objetivos bastante específicos. Aqui, embora estejamos a trabalhar também, é também um mergulho profissional, o mergulho científico não se enquadra naquilo que é o mergulho profissional, tal e qual como está hoje em dia regulamentado na lei portuguesa. Portanto, em termos de enquadramento legal, o mergulho científico varia de país para país. Em Portugal, por não haver ainda um regulamento específico, uma legislação específica para o mergulho recreativo, este tipo de mergulho, o mergulho recreativo, encontra-se ao abrigo da lei do mergulho científico, desculpa, encontra-se ao abrigo do mergulho recreativo, portanto, sob supervisão e tutela do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Ora, quem é que faz e onde é que se faz mergulho científico? Portanto, todo o mergulho que é feito por trabalhadores, técnicos, estudantes, investigadores, portanto, qualquer pessoa que esteja ligada à academia ou aos centros de investigação, desde que façam no âmbito de atividades promovidas pelas suas instituições, isto está perfeitamente enquadrado naquilo que nós apelidamos de mergulho científico. Portanto, todo o trabalho que é desenvolvido por trabalhadores, bolseiros, seja quem for, dos centros de investigação, museus ou aquários, portanto, isto são estes os mergulhadores científicos em Portugal. Portanto, o mergulho em si serve como uma ferramenta de apoio à investigação, tal como um microscópio, por exemplo, para um microbiologista, serve de apoio à sua investigação. O mergulho aqui também dá apoio ao investigador, é uma ferramenta para que ele possa fazer as suas observações e levar a cabo os objetivos a que se propõe durante os seus projetos. Portanto, e o mergulho é utilizado nas mais variadas áreas do conhecimento, seja ela desde a biologia, a oceanografia, a geologia, até a arqueologia, a paleontologia, seja o que for, não é? Portanto, desde que seja trabalho realizado no âmbito de uma investigação científica, então estamos a falar de mergulho científico, ok? Naturalmente, pelas razões óbvias que eu acabei de vos apresentar, o mergulho científico tem sido aplicado em estudos nos mais variados ambientes, desde, digamos assim, pronto, pelo menos na área em que eu trabalho, que é a área das ciências naturais, ciências biológicas, utiliza-se o mergulho científico em vários ambientes, desde recifes de coral, em zonas tropicais, até aos polos, ou mesmo em ambientes muito mais extremos, como sendo, por exemplo, as grutas e cavernas, não é? Portanto, tudo aquilo que sejam ambientes aquáticos, potencialmente são ambientes onde o mergulhador ou o cientista mergulhador irá desenvolver e utilizar esta ferramenta para os seus trabalhos. Ok? Portanto, uma das grandes vantagens do mergulho científico, e é talvez a principal razão pela qual nós fazemos mergulho científico, portanto, é a possibilidade de levar o investigador a ter uma interação direta com o local que quer investigar, onde quer recolher os dados, não é? Coisa que anteriormente não se conseguia fazer. Portanto, a recolha de informação era toda por uma forma indireta, não é? Hoje em dia, com o mergulho científico e com o avanço tecnológico, permite levar pessoas de forma segura aos locais da amostragem. Portanto, isto é sem dúvida uma mais-valia, porque é completamente diferente ter uma ferramenta tecnológica qualquer, como sendo um robô ou qualquer coisa, ou ter um investigador que toma as suas próprias decisões no momento e atua conforme quer, não é? Naturalmente, isto tem algumas limitações, não é? Uma delas são os custos operacionais, pronto, que não sendo assim muitos, ainda pronto, podem pôr em causa o sucesso de alguma investigação. Portanto, também precisa de algum equipamento específico, cada vez mais acessível aos cientistas, não é? E também estamos bastante limitados, tanto em tempo de trabalho como em profundidade.
Portanto, todos estes são aspectos que eventualmente podem ser solucionados com um planeamento adequado do que é portanto, o trabalho de investigação subaquática. Agora para vos dar uma perspectiva histórica do mergulho, não é? Portanto, eu aqui vou tentar passar rapidamente, mas a ideia, aquilo que eu vos queria passar é que, portanto, esta tentativa de aproximação ao fundo do mar e, portanto, levar as pessoas aos locais de interesse, não é? Já vem de há muitos anos atrás. Por exemplo, aqui encontrei esta imagem que representa 885 a.C., a datação possível que foi feita para esta imagem. Mostra aqui uns homens já a respirar debaixo d'água através de um saco. Isto, como se vê ali um homenzinho com um arco e flechas, não é? Dá a ideia que isto terá sido eventualmente numa operação militar qualquer, não é? Portanto, mas mostra aqui claramente que já havia este objetivo de levar pessoas para debaixo d'água para um fim qualquer, com uma intenção qualquer de trabalho. Também há aqui esta ilustração que supostamente representa Alexandre o Grande a mergulhar dentro de uma capana de vidro e a fazer observações da vida marinha já em profundidade. Se é real ou se foi verdade ou não sabemos, mas é o que aparece. Se calhar não foi ele, foi outra pessoa qualquer que eventualmente foi enfiada dentro de um barril de vidro. Depois, muitos anos passaram, não é? E foi só na altura do Renascimento, portanto, por volta de 1500, começam então a aparecer novas tecnologias que permitem realmente levar pessoas para baixo e começam a ser feitos esses grandes investimentos tecnológicos com a intenção de levar pessoas a trabalhar debaixo d'água, não é? Portanto, foram de Leonardo da Vinci, por exemplo, tem nos seus cadernos uma série de desenhos com aparelhos deste género, portanto sinos que ainda hoje se utilizam, não necessariamente sinos de madeira e com estas características, mas portanto a ideia é a mesma, não é? Sinos com ar aprisionado que são levados para debaixo d'água e a partir dos quais as pessoas acabam por trabalhar, ir respirar ao sino e depois ir trabalhar fora, voltando ao sino, respirar isto. Em Portugal terá sido usado uma coisa deste género, também pelo menos o primeiro registro que há da utilização de uma coisa deste género foi no Tejo, por volta de 1583, e terá sido um sino semelhante a este que aparece aqui nesta figura. Estes sinos, portanto, sofreram uma série de evolução. Isto de facto foi uma grande evolução tecnológica que permitiu trabalhos subaquáticos. Isto é muito importante naturalmente na construção de pontes e coisas desse género, não é? E outros trabalhos de engenharia civil, e depois sofreram uma série de alterações ao longo dos anos. É como eu vos digo, hoje em dia ainda se utilizam coisas, portanto, baseadas neste tipo de mergulho, e pronto, e foram sofrendo alterações. Aqui neste caso, por exemplo, temos um sino que já permite acoplar trabalhos a partir de mergulhadores independentes, não é? Que respiram a partir de capacetes onde é injetado ar vindo desse sino, não é? Portanto, portanto, lhe permite mais tempo debaixo d'água também. Depois houve uma série de outras invenções e de tecnologias que foram sido trabalhadas, apareceram os primeiros reguladores que distribuíam ar ou gás à pressão ambiente, não é? Isto já a meados de 1800. Aqui provavelmente assim este naturalista Henry Edwards, um naturalista francês que faz pela primeira vez, se calhar, aquilo que nós chamamos de observações científicas. Portanto, este naturalista aproveitou este desenvolvimento destes fatos de mergulho comerciais e acabou por fazer a descrição da comunidade de peixes, e não só, ele fez muitos trabalhos com crustáceos e também com corais, observações que fez utilizando estas técnicas de mergulho. Revoluções e invenções levaram também a outro tipo de tecnologias. Aqui vemos, por exemplo, um regulador que foi patenteado em 1865. Este regulador, portanto, também, neste caso, o ar é fornecido pela superfície, mas depois é distribuído através de um segundo andar à pressão ambiente para o mergulhador em trabalho. Terá sido este tipo de aparelhos que motivou também, ou que foi, no final, acabou por ser descrito também por Júlio Verne no livro As 20.000 Léguas Submarinas. Portanto, é precisamente este tipo de equipamento que ele descreve como sendo o equipamento lá
que o capitão Nemo acaba por usar debaixo d'água, ele e a sua equipa debaixo d'água nas suas explorações. Portanto, aconteceram também durante ainda 1800 uma série de evoluções, houve também aqui as invenções de rebreeders e coisas desse género, coisas que neste caso este é dado como sendo o primeiro equipamento de mergulho que realmente é autónomo, não é? Portanto, é um scuba, não é? Praticável. Portanto, foi utilizando este tipo de equipamento que houve uma série de mergulhadores que conseguiram, neste caso eram mergulhadores da construção civil, que conseguiram resolver uma série de problemas que mergulhadores portanto, com rucas ligados à superfície não conseguiam resolver, e foi este tipo de equipamento que veio revolucionar também um pouco o mergulho autónomo, não é? Mais tarde, já no final do século, surgem as adaptações das câmaras fotográficas ao mundo subaquático. Esta fotografia, pronto, pelo que eu vi na internet, é capaz de ter sido uma das primeiras fotografias subaquáticas. Isto vem de um livro publicado por Louis Bouton, que é a fotografia subaquática e o progresso na fotografia, editada em 1900, e aqui estão registadas as primeiras fotografias aquáticas. Ferramenta é essa que também é muito importante para o cientista mergulhador. Em Portugal, também é nesta altura que se desenvolvem e começam a aparecer os primeiros mergulhadores, portanto o rei Dom Carlos usa também esta nova tecnologia e equipa um grupo uma classe da Armada, não é? Neste caso, os mergulhadores, e pronto, e é aqui que começa o mergulho em Portugal, portanto, mais virado para as operações militares. Foi apenas no meados do século passado, portanto, que Cousteau e Gagné então inventam o regulador de mergulho, portanto, regulador para fazer este tal scuba autónomo que eles chamaram Aqualung, e foi daí que, pronto, isto veio revolucionar completamente a história do mergulho e, sobretudo, o mergulho recreativo, veio abrir o mergulho para as massas, não é? Aquilo que antes estava fechado numa determinada área, portanto, da sociedade, neste momento, a partir deste momento, então, abre-se para as massas e toda a gente acaba por ter acesso ao mundo subaquático, a partir deste momento. Ok, Cousteau, como muitos de nós sabemos, e provavelmente quem está mais ligado a esta área do mergulho conhece a história do Cousteau. Era portanto, um explorador que tinha muita vontade de explorar e ir mais além naquilo que era o conhecimento do trabalho subaquático. Aliás, todo o trabalho que ele desenvolveu e a sua equipa, não é? É o trabalho que, no fundo, depois veio dar origem a toda a preparação e tudo aquilo que veio de revolução tecnológica que permitiu, por exemplo, o homem pisar a Lua, não é? Portanto, ainda hoje em dia tudo aquilo que nós fazemos e mesmo todo o desenvolvimento que existe em exploração extraterrestre, não é? Ou mesmo no fundo do mar, tem origem neste trabalho exploratório de Cousteau e da sua equipa. Aqui, por exemplo, em 63, vê-se aqui este desenho que é a primeira tentativa de... Cousteau estava muito interessado em saber se o homem poderia viver debaixo d'água, não é? E se pudesse, quanto tempo é que conseguiria lá viver? Então fizeram este projeto de construção de abrigos subaquáticos, onde houve uma série de mergulhadores que conseguiram passar uma temporada grande debaixo d'água, não é? Mais tarde também foi com base nestes projetos que Cousteau faz em 65, ganha um Oscar com o melhor documentário de longa-metragem, com este Le Mans de Saint-Soleil, portanto, que é o primeiro filme assim de grande longa-metragem sobre o ambiente subaquático. Em Portugal, portanto, Portugal não está à margem do que se passa lá fora, não é? E, portanto, também foi a partir da década de 50, não é? Que começam a trazer, estes equipamentos começam a aparecer na comunidade académica portuguesa. E, portanto, terá sido em 58 que foi feito o primeiro curso de mergulho científico, ok? Um curso promovido pela Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Este percurso, portanto, formou uma série de investigadores nesta
nesta área do mergulho e que depois, naturalmente, levou a que se fosse feita uma série de trabalho pioneiro, portanto, em diferentes áreas do conhecimento, não é? Todos nós, pelo menos aqueles mais ligados à biologia, estão a par do trabalho desenvolvido pelo professor Luís Saldanha, portanto, ao longo da costa portuguesa, sobretudo o trabalho que ele desenvolveu depois também na sua tese de doutoramento sobre as comunidades subtidais dali da costa da Rábida, embora ele tenha mergulhado por todo o lado e foi um grande entusiasta e um grande formador nesta área do mergulho científico. Portanto, os anos que se seguiram foram, de facto, anos de consolidação, portanto, do mergulho científico ou das disciplinas ligadas às atividades subaquáticas. Por um lado temos Luís Saldanha nas áreas das ciências biológicas, não é? E por outro lado temos também outro nome de renome, neste caso Francisco Alves, do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, portanto mais virado para as áreas das ciências humanas. Aqui vemos um grupo de estudantes do professor Luís Saldanha a fazer trabalhos em Troia, portanto, provavelmente muitos destes mergulhadores que aqui estão, hoje em dia ainda estão connosco, porventura à frente de centros de investigação e atrás deles viemos todos nós que aqui estamos, hoje em dia entusiastas do mergulho e investigadores também nesta área da biologia e das ciências naturais. Portanto, depois dos anos 80, eu perco-me nisto porque eu, na verdade, gosto bastante deste resumo histórico, mas os anos 80 depois, com os computadores, não é? E também com os avanços nas tecnologias, sobretudo nas tecnologias de uso de polímeros, não é? Permitiram outros avanços tecnológicos e temos aqui, por exemplo, fatos de uma atmosfera, não é? Portanto, com juntas rotativas, coisas deste género que permitem levar o mergulho ainda muito mais além do que aquilo que os outros reguladores e os outros equipamentos permitiam. Neste caso, isto é para fazer grande exploração de fundo, não é? Portanto, isto permite ter um mergulhador a profundidades maior, além dos 300 metros ou 400 metros dentro de fatos deste género, não é? Também é nesta altura que surgem os primeiros computadores de mergulho, híbridas cada vez mais avançados, que permitem outro tipo de explorações e surgem, em finais dos anos 80, pela primeira vez, as tabelas de mergulho recreativo. E é aqui que se abre a loucura generalizada do mergulho recreativo. Nos anos 90, portanto, há um grande boom no desenvolvimento da indústria do mergulho recreativo, não é? Portanto, e de repente, o comum dos mortais começa a ter acesso ao mundo subaquático. Portanto, era uma questão de tempo até todos nós fazemos aquilo que toda a gente esperava fazer, que é, eu gostava de respirar debaixo d'água. E foi isso que as agências de mergulho aproveitaram, esta vontade do público em mergulhar, e o conhecimento tecnológico que se tinha na altura e, portanto, de repente, isto abre-se às massas, não é? A par com isso, naturalmente, cada vez há mais mergulhadores, cada vez há mais estudantes mergulhadores e cientistas mergulhadores e, portanto, as universidades começam também a desenvolver os seus próprios programas de mergulho científico. Cá em Portugal, a mesma coisa, cada vez há mais mergulhadores científicos com necessidades específicas e que, eventualmente, muitos deles acabaram por se juntar e formar uma associação de mergulho científico, no fundo, para defender de alguma forma aquilo que são os interesses ou junto da comunidade científica e também junto de outros painéis internacionais. Em 2016, a APOR-MC, a tal Associação Portuguesa de Mergulho Científico que vos estava a falar, foi reconhecida então como representante portuguesa no European Scientific Diving Panel, portanto que é um painel de especialistas, neste caso do mergulho, que de alguma forma propõe diretrizes para formação e para questões relacionadas com a segurança do mergulho e das atividades de mergulho no âmbito científico.
Ora, um dos primeiros trabalhos que foi desenvolvido no âmbito desta recém-criada associação foi precisamente uma caracterização do mergulho científico em Portugal, coisa que até à data não tinha sido feita, não havia informação disponível, ou pelo menos compilada, sobre o que é o mergulho científico em Portugal. Este trabalho, que eu vos vou falar agora aqui brevemente, já foi apresentado aí, em 2017 na Third European Conference on Scientific Diving, que aconteceu na Madeira, ok? E, portanto, é um trabalho, no fundo, sobre o levantamento que nós fizemos sobre, portanto, uma primeira caracterização do mergulhador e do mergulho científico em Portugal. Este trabalho foi feito com base em inquéritos, não é? Portanto, que decorreram durante o ano 2016 até 2017, participaram várias pessoas de diferentes instituições que conseguiram pôr em contacto, ou pelo menos trazer o grosso da comunidade de mergulhadores científicos a participar neste inquérito. Foram feitos 129 inquéritos a mergulhadores científicos de diferentes centros de investigação. 5% destes 129 mergulhadores da área das ciências humanas, o grosso da área das ciências da natureza. Este trabalho também tem alguma representatividade, ou pelo menos tentava-se e tem uma representatividade em termos geográficos, portanto, apanhando tudo aquilo que é o território nacional, desde o território continental até às regiões autónomas. Ok? Assim, rapidamente, o que nós vimos é que cerca de 1/3 dos mergulhadores científicos em Portugal são mulheres, os restantes 2/3 homens. A distribuição etária vai desde para as mulheres entre os 26 e os 52 anos, os homens entre os 25 e os 66 anos. Portanto, dá a ideia que portanto, os homens mantêm-se mais ligados ao mergulho durante mais tempo, pelas mais variadas razões, havendo naturalmente um pico de mergulhadores naquela faixa etária dos 30 a 39 anos. Em termos de formação, não sendo requerida uma formação formal em mergulho científico, não é de estranhar que grande parte dos mergulhadores científicos têm a formação inicial que lhes permite fazer mergulho no âmbito das suas atividades de investigação. Portanto, a grande parte dos mergulhadores científicos em Portugal tem o nível de certificação mínima que lhes permite fazer portanto, mergulho autonomamente, não é? Portanto, aquilo que a maior parte de nós conhece como sendo o Open Water Diver, não é? Portanto, depois existe uma pequena parte que tem formação complementar, mais ao nível de supervisor de mergulho, aquilo que nós conhecemos como Dive Master, alguns instrutores de mergulho. Ok? E também uma das coisas que nós observamos através destes inquéritos é que a formação em áreas de socorro e resgate não é muito elevada para estes mergulhadores cientistas, portanto, que estão a trabalhar e que estão a trabalhar em equipa no âmbito das suas investigações. Ok? Contudo, embora não tendo a formação, a formação além daqueles níveis iniciais, a verdade é que os resultados sugerem que, pronto, a grande parte dos mergulhadores cientistas em Portugal têm, de facto, bastante experiência em mergulho, não é? Portanto, 5 ou mais anos de experiência, com muitos mergulhos registados, ok? Mergulhos, o número total, que depois também tem, naturalmente, a repercussão no número total de mergulhos científicos, porque são mergulhos, um mergulho recreativo e um mergulho científico, portanto, têm objetivos completamente distintos. Portanto, quando se está a fazer mergulho científico, é um mergulho com um objetivo muito específico, conseguir recolher determinada amostra, fazer não sei o quê. Mergulho recreativo é de lazer, portanto, são coisas diferentes. Mas o que nós vemos é que também há muita experiência em termos de mergulho científico dentro desta comunidade de mergulhadores científicos. Alguns deles mergulham realmente muito frequentemente em termos de trabalho científico, outros nem por isso, mas vão sempre mantendo alguma atividade em contínuo, não é? Vimos também que os mergulhadores científicos usam várias técnicas de mergulho e mergulham em vários ambientes subaquáticos, sendo que a grande maioria mergulha sobretudo em zonas rochosas, zonas costeiras rochosas e zonas arenosas. Mas é claro que também há mergulhadores que trabalham em águas doces, mergulhadores
que trabalham noutros países, em zonas de corais e coisas desse género, ou mesmo em ambientes extremos como mergulho em grutas e espeleomergulho. Ok? As operações de mergulho, na sua maioria, são até aos 18 metros de profundidade, o que não é de estranhar, porque lá está, cada qual acaba por fazer a sua investigação dentro daquilo que são os limites da sua formação, e o grosso tem formação para mergulhar em segurança até aos 18 metros. Portanto, o grosso das operações são feitas aí. É claro que há também uma grande parte dos mergulhadores que trabalham em zonas mais profundas, até aos 39, 40 metros. Além dos 40 metros, já são poucos estes mergulhadores que trabalham nestas, porque é um tipo de mergulho que requer muito mais competência técnica, digamos assim. Ok? E, portanto, só mesmo alguns é que acabam por se aventurar a fazer trabalhos a estas cotas. Ok? A maioria destas operações de mergulho são feitas com recurso a circuito aberto, portanto o regulador, a tipologia de mergulho é o circuito aberto, com o gás a ser consumido é ar. Isto é o que a maior parte dos mergulhadores aponta como sendo o seu tipo de mergulho mais comum. Alguns deles, portanto, usam outras técnicas, nomeadamente híbridas, portanto, e outra tipologia. Ok? O mergulho técnico também é utilizado, porventura, por aqueles que, e quando eu digo mergulho técnico, o mergulho que obriga a paragens de descompressão obrigatórias e a gestão de gases, muitas vezes diferente daquilo que é o ar como gás de respiração, não é? Portanto, e naturalmente, este tipo de mergulho, muito mais técnico, muito mais específico, não é? É utilizado por aqueles investigadores que querem fazer, portanto, investigação normalmente a profundidades mais elevadas ou em ambientes mais extremos, ou quando querem, de facto, ter muito mais tempo de fundo que portanto, o circuito aberto com ar não lhes permite. Ok? Naturalmente, todo este trabalho, não é? E o uso desta ferramenta, naturalmente tem que dar aso a outputs científicos, não é? E o que nós vemos é que, de facto, todas estas pessoas que participaram nestes inquéritos e de todo o trabalho compilado, o que nós vemos é que há realmente muito trabalho científico feito com recurso a esta ferramenta. E, portanto, isto é, de facto, uma ferramenta que precisa de ser e que é cada vez mais usada e precisa de ser trabalhada no sentido de permitir que haja cada vez mais e mais trabalho em segurança em mergulho. E, portanto, temos aqui números na ordem das centenas, tanto de artigos científicos, teses, como livros e coisas desse género. Portanto, para terminar, queria só deixar aqui uma notinha de que realmente o mergulho científico, embora não se continua a ser visto em Portugal como sendo uma facção do mergulho recreativo, é um tipo de mergulho que, pelas suas características, exige uma formação sólida de base. Portanto, é importante que os mergulhadores, cientistas neste caso, percebam que devem ser mergulhadores competentes e que devem ter sólidos fundamentos de mergulho, ok? E que devem conhecer bem o equipamento. Isto porquê? Para permitir que o foco da sua atividade subaquática seja nos aspectos relacionados com a investigação, com aquilo que eles realmente têm que fazer e não com o mergulho em si, ok? Portanto, o mergulho eles têm que dominar por completo para se poderem focar naquilo que são, portanto, que é o trabalho científico, que é aquilo que realmente querem fazer, ok? E, portanto, aquilo que nós aconselhamos e aquilo que nós devemos ter presentes enquanto investigadores ou enquanto estudantes na área da investigação é que é aconselhável que a nossa formação e que vá além daquilo que é o curso da Open Water. Portanto, qualquer que seja a agência, da agência formadora de mergulho, acaba por ter várias especialidades e mergulhos além e formação além do curso inicial que no fundo nos vai dar uma série de técnicas e de competências para nos permitir fazer um trabalho em segurança, ok? Também há algumas instituições em Portugal que fornecem ou que dão formação específica na área do mergulho científico, como sendo a Universidade dos Açores ou o CCMA no Algarve e provavelmente outras que eu não me estou a lembrar neste momento. E depois existem todo um grande número de
de escolas de mergulho, portanto, recreativo pelo país, que dão formação em vários níveis de formação e que podem vir a ser importantes para a formação daquele que pretende vir a ser um mergulho um mergulhador cientista, portanto, competente, não é? Portanto, e é muito importante também que o mergulhador perceba que a formação não se extingue no momento da certificação, não é? A formação é uma coisa contínua e que precisamos estar em constante preparação e treino. Portanto, treino esse que pode ser feito a seco, que pode ser feito em piscina, em mar aberto. Portanto, antes de se fazer trabalho, há que nos sentirmos preparados para o fazer. Ok? E deixar aqui esta nota de que, de facto, há uma grande procura por equipas de mergulho científico, portanto, malta que trabalhe nos vários projetos que estão em curso, não é? Cada vez mais projetos, a investigação portuguesa virada para o mar é cada vez mais apetecível e cada vez há mais financiamento nesta área e, portanto, é normal que haja mais procura por mergulhadores cientistas, não é? Mas uma boa equipa não é fácil de arranjar. É fácil arranjar mergulhadores, não é? Isso é fácil, e pessoas com vontade de mergulhar. Mas o trabalho em equipa é diferente de ter 3 pessoas ou 4 mergulhadores. Uma equipa é uma equipa que sabe trabalhar em conjunto. 3 mergulhadores são 3 pessoas que se juntaram para fazer um mergulho. É completamente diferente. Portanto, isto é difícil de se arranjar. Porquê? Porque as pessoas acabam por ter pouca experiência individual. Todos nós sabemos os custos associados a este tipo de formação. E treino, não é? Portanto, pouca formação, pouco treino. Há também uma elevada rotatividade de investigadores, portanto, os investigadores andam sempre a rodar, estão uns meses num centro de investigação, uns meses, um ano, depois mudam para para outro e, portanto, acaba por não haver consolidação das equipas. E depois há também algo que existe noutros países, ou mais ou menos desenvolvidos, que tem a ver com os procedimentos standard de formação base em mergulho científico. Na verdade, é este tipo de standardização das operações que vai permitir que haja, que se possa ir buscar mergulhadores a diferentes equipas e que todas funcionem bem, não é? Portanto, ainda há muito para fazer em investigação subaquática, as coisas não se esgotam com os mergulhadores que existem atualmente, há de sempre haver espaço para mais mergulhadores e para novas ideias e novas linhas de investigação. E, portanto, é uma questão de mantermos ligados e acreditarmos naquilo que queremos fazer, e a verdade é que o mergulho científico em Portugal está muito ativo, em reformulação também, e há várias instituições que já perceberam a importância desta ferramenta nas investigações que fazem e, portanto, estão a desenvolver programas de mergulho científico, seguindo uma série de códigos de conduta para a tal uniformização de procedimentos de segurança e formação que seguem, portanto, diretrizes nacionais e internacionais para que permita, então, esta tal integração e a mobilidade entre mergulhadores. Isto para quê? Para que o mergulhador que mergulha em Portugal possa sair daqui, ir mergulhar para a Suécia, ir mergulhar para os Estados Unidos e que tem o mesmo tipo de comportamento e de formação base que lhe permita integrar uma equipa em condições. Ok? Eu espero não me ter alongado muito, eu normalmente perco-me um bocado quando começo a falar, espero que tenham percebido a mensagem que eu tentei passar. Deixo aqui o meu contacto para quem me quiser contactar posteriormente. Entretanto, passemos então à experiência do João Franco, que nos vai falar um pouco sobre aquilo que tem sido as suas investigações subaquáticas. Muito obrigado. Obrigado, David. Obrigado. Muito, muito interessante. Obrigado pela tua apresentação. Vamos colocar no ar o João Franco. As perguntas ficam para o final. Nós estamos a recolher muitas questões no nosso chat do YouTube. Ótimo. Portanto, a nossa equipa de colaboradores está a reuni-las para se colocar no final. Portanto, João Franco, és o próximo convidado, que também é um investigador do mar do Politécnico de Leiria. Respondeste aqui 2 perguntas nossas. Uma delas foi qual é que era o teu livro favorito, disseste que era um ensaio sobre a cegueira, e qual é que seria o teu dia perfeito, seria um dia longo de verão. Vou deixar isto para ti, faz uma breve apresentação e depois faz o share screen da tua apresentação. Ok. Obrigado, João.
Boa noite a todos, obrigado à FAS pelo convite e pela possibilidade de partilhar aqui algumas das minhas experiências. Obrigado também ao David, uma excelente apresentação sobre a história do mergulho e a situação do mergulho científico em Portugal. Eu, pronto, como já falaram, eu sou o João Franco, esperem aí, estava aqui, share screen, então... espera aí que eu estou a tentar partilhar, ok. Desculpa... só que eu não estou a conseguir partilhar o meu ecrã. Não encontrei aqui. Aí. Vocês já estão a ver alguma coisa? Ainda não, João. Desculpa. Fazer o share screen. Sim. Portanto, a nós não nos está a aparecer ainda o teu pedido de share screen. Tens que não, fazer okay. esse pedido. Porque tens a hipótese, como vimos no início da sessão. Sim. Mas não está a aparecer a possibilidade de fazer o share screen, é isso? Está, só que não encontro... Bem, a alternativa, podes fazer o share screen do teu monitor. Da ecrã total, exato. Pois, em vez de não está a aparecer a aplicação, okay. Se calhar. Eu penso que agora já está, certo? Vai ver se o Fábio põe online. Não, ainda não nos aparece nada, João. Não. Faz um retirar e voltar a colocar. Ok, vou voltar a retirar a ação. Depois partilhar monitor. Ok, já está. Permitir. E já nos aparece, precisamente. Pronto, eu vou sair do ar. Peço desculpa por este impasse. Como estava a dizer, e vocês já falaram, sou João Franco, sou também investigador do MARE, do Centro de Ciências do Mar e Ambiente, como o David, mas sou do polo do Politécnico de Leiria, com a base em Peniche, e a minha experiência, o meu background é em ecologia marinha. E vim aqui também falar-vos um bocadinho da minha experiência em projetos de mergulho, em projetos científicos, aliás, em que eu participei e onde, de facto, o mergulho científico foi fundamental. Antes disso, e também naquilo que o David já explicou e muito bem, só salientar aqui o facto que há um período antes e depois, que eu chamei quase esta revolução científica, este período antes e depois do sistema Aqualung, do Cousteau e do Gagnon, porque, de facto, antes a investigação passava-se muito, era em termos de observação dos organismos ou das comunidades através da superfície, ou então de estudos de organismos que eram capturados em atos de pesca, dragagens, redes e coisas do género. Após a rápida expansão e acessibilidade deste Aqualung para todo o mundo, vamos lá, isto veio possibilitar uma panóplia de outras coisas, nomeadamente como estão aqui descritas, como a coleta de amostras biológicas, observar a fauna e também o seu comportamento, isto em ambiente, portanto in situ, estudar também a interação entre as espécies, avaliar também as dinâmicas e as comunidades, e a estrutura das comunidades marinhas. Também vai permitir novas
novas maneiras de fazer ciência, como, por exemplo, marcar diferentes tipos de organismo para estudar as suas migrações, ou mesmo só que seja só para coletar ou fazer biópsias para análise genética. O uso de dispositivos subaquáticos, como o David também falou, da máquina da fotografia, que é super importante, mas não só, sistemas como câmaras metabólicas e outros. E depois também, muito importante, e se calhar um grande avanço foi o poder realizar experiências in situ no terreno, experiências manipulativas, nomeadamente onde podemos ou remover certo tipo de ações para testar certas hipóteses científicas. Queria falar também, isto foi um artigo que eu vi, descobri entretanto hoje, se vocês quiserem também ver isto com mais detalhes e tudo um pouco do que o David falou, está aqui esta citação de Catena Vietti e Morreta, que fala sobre o essencial do mergulho na biologia marinha. Agora, passando um pouco para alguns projetos onde eu participei. Este projeto que eu participei foi na costa de Moçambique e basicamente tinha como objetivo estudar a dinâmica das comunidades, tanto de peixes como invertebrados, desde as zonas de pradarias, de ervas marinhas, que são utilizados como berçários por muitas espécies, até às comunidades de recifes de coral. E para tal nós usamos vários tipos de métodos clássicos, desde contagem, estimativa de abundâncias, através de quadrados, transectos e também de fotografia. Outro projeto onde participei, este já na costa noroeste de Madagascar, este projeto teve como objetivo entender o efeito de desmatamento das zonas de mangal que existem naquela região, em termos da acumulação de carbono, e também entender o estado de saúde das pradarias marinhas que são adjacentes, não é? Para este estudo fizemos vários tipos de colheitas, nomeadamente utilizamos coras, estes tubos que estão aqui, que são enfiados a diferentes profundidades para temos um perfil do sedimento que posteriormente João, desculpa interromper-te, é que nós não estamos a conseguir ver a apresentação. Não sei se é por estar em modo apresentação ou não estar, ou estás com 2 monitores. E assim conseguem ver assim? Sim, está perfeito, é isso mesmo. Boa, João. Continua. Okay. Até já. Não sei, estava aqui na costa de Madagascar. Exatamente. Mas basicamente este projeto, estávamos a falar que tinha como objetivo entender o efeito de desmatamento dos mangais nesta zona, em termos de acumulação de carbono e também o estado de saúde das comunidades das pradarias marinhas, portanto as comunidades de ervas marinhas adjacentes, não é? E para tal usamos vários métodos, fizemos várias colheitas, como estes corers, estes tubos que vocês veem aqui de sedimento, que podemos traçar um perfil e podemos quantificar a posteriori a quantidade de carbono. E, além também estimamos as abundâncias e densidades de ervas marinhas e também de verificar qual era o seu estado de saúde, a sua atividade fotossintética através de outro tipo de aparelhos, como este fluorímetro aquático que está aqui, e de facto fazíamos isto em zonas desmatadas e outras não desmatadas, a fim de tentar compreender qual era o impacto, não é, destas ações humanas. Aqui neste projeto onde estivemos em Svalbard, isto é no Polo Norte, assim, um ambiente já bem diferente dos anteriores, já no Polo Norte, já com outro tipo de exigências a nível de equipamento e tudo o resto, planeamento. Aqui o objetivo era de facto encontrar e coletar o que vocês veem aqui. Isto à partida parece um bocado de rocha, mas na verdade isto é uma alga calcária
e o Clatomorphum compactum, e de facto esta alga é excepcional para estudos paleoclimáticos, porque ela tem um crescimento muito lento e pode viver até 100, 200, 300, 500, 400, 500 anos. É incrível. E através da análise dos anéis de crescimento que se faz a posteriori, nós podemos entender como foram as variações de temperatura há 100, 200 ou mais anos atrás, não é? De facto, tem a ver com a qualidade do espécime que nós conseguimos coletar. Agora, passando também para este projeto que foi feito na costa, no Golmar Fjord, na Suécia. Neste estudo, nós seguimos estas comunidades, estas pradarias de ervas marinhas durante um ano, utilizando também métodos clássicos para estimar a abundância tanto da fauna como da flora em diferentes habitats com estas comunidades, não é? E de facto, a ideia aqui, além disso, também era implementar vários tipos de equipamentos que permitiam medir in situ a atividade fotossintética destas algas ao longo do ano. E foi também um trabalho bastante exigente, porque, como podem ver, quer dizer, foi feito na base mensal ao longo de um ano, e se no verão é mais tranquilo, de inverno é mesmo desafiante. Mas, de facto, tudo se conseguiu fazer. Aqui para mostrar também, isto já em Portugal, é um estudo que se está a fazer sobre a biocolonização de estruturas artificiais, de recifes, no norte de Portugal, e onde são utilizados os métodos clássicos para estimar a abundância e também a densidade através de transectos, pontos fixos, métodos de fotografia e vídeo, para ver como é que será esta sucessão ecológica, não é? De estruturas que foram colocadas ali, absolutamente, foram criadas por nós, e seguir a sua colonização, a sucessão natural. Passando agora também para outro tipo de projeto em que estou envolvido, aqui também na costa portuguesa e também na costa espanhola, nomeadamente na costa galega, desde a zona da Corunha até Sines, e também no qual eu desenvolvi o meu doutoramento e continuo a trabalhar, é a área das florestas marinhas, nomeadamente das florestas de kelp, das grandes algas castanhas. E aqui, este estudo, que já vai com 10 anos, tem como objetivo básico entender como estão a funcionar as nossas florestas de kelp. Não esquecendo que as florestas de kelp são, à semelhança com o que nós vemos em terra, têm também uma importância muito grande, não é? Porque servem de habitat, de alimento, têm uma série de serviços que prestam aos nossos ecossistemas marinhos. E, de facto, como podem ver aqui nesta fotografia de baixo, do vosso lado direito, temos aqui, por cima temos uma zona com floresta de kelp e por baixo temos uma zona que já não tem kelp, foi dominada por outro tipo de algas. E de facto temos seguido estas comunidades marinhas, estas comunidades de kelp, todos os anos, através dos métodos clássicos de estimativas de abundâncias, densidades, não é? Que nos permitem entender como é que estas florestas vão variando ao longo do tempo e também tentar entender se essas variações são causadas por fatores naturais ou quiçá antropogénicos. Também sempre com um mergulho científico, reforçando aqui como ferramenta, também tentamos e queremos quantificar o quanto estas florestas de kelp podem produzir, tanto em termos de biomassa ou de oxigênio, né, estes ecossistemas, e para isso usamos diferentes métodos. Como podem ver aqui do vosso lado esquerdo, utilizamos estas câmaras metabólicas que têm sensores aqui dentro que podem fazer os registros da variação de oxigênio dentro de
uma área controlada, um volume controlado, e aqui, enquanto em cima temos uma incubação, como nós chamamos, onde há produção de oxigênio, evidentemente, durante o dia, e depois aqui em baixo temos o que nós chamamos um blackout, que nós cobrimos esta câmara de modo a simular o período da noite onde não há atividade fotossintética, portanto estamos a falar no período de respiração. Mas a par disso também fazemos marcações de muitos indivíduos para tentar compreender qual é o seu crescimento ao longo do ano, e também sempre junto com outros tipos de sensores, tanto sensores de temperatura, de movimento da água, de luz, etc., que são colocados nestas zonas experimentais. Além disso, sempre também temos testado várias hipóteses ecológicas, nomeadamente aqui dou-vos o exemplo do impacto que possa haver da herbivoria nas nossas florestas de kelp. A verdade é que a herbivoria é um processo natural, não é? Mas por alguma razão pode não estar balanceado e podem haver razões ou podem ter impactos diferentes em diferentes zonas do país. Se compararmos a zona de Viana do Castelo com Sines, as comunidades podem ser diferentes e os impactos causados pelos herbívoros podem não estar balanceados. Aqui fizemos um teste sobre o impacto da herbivoria em florestas marinhas, nomeadamente fazendo um estudo manipulativo onde fizemos recurso aqui de proteção, protegemos alguns espécimes e manipulamos, vamos lá, a exclusão, ou seja, promovemos a exclusão de herbívoros para ver como é que era o crescimento destas algas com e sem a presença de herbívoros. Para terminar, também, não só numa questão literalmente científica, mas aqui já numa perspectiva de conservação, também temos feito tentar pelo menos testar algumas ações de conservação destas florestas, através da facilitação do seu crescimento. Aqui dou-vos alguns exemplos onde nós semeamos, entre aspas, diferentes tipos de substratos. Aqui em baixo temos, por exemplo, uma rede biodegradável e aqui por cima temos uma gravilha de origem natural, onde é semeada e depois facilitamos o crescimento nos primeiros estádios dos kelps, das diferentes espécies de kelp, que são mais sensíveis e depois, a posteriori, são devolvidos à natureza. E pronto, e é um bocadinho isto que eu vos queria falar. E também, para terminar, eu queria vos dizer que, ao fim e ao cabo, que o mergulho, na verdade, é uma ferramenta essencial, eu diria quase insubstituível, para fazermos ciência a nível subtital, esta ciência de zonas costeiras, e também para ações de conservação. E de facto, eu mostrei aqui um bocadinho que pode ser feito em todo o tipo de ambientes, desde que o façamos com conhecimento e com treino adequado. E com isto, deixo aqui também os meus contactos, dou por terminada a minha participação. Estou aqui os meus contactos e estou disposto, estou com vontade de responder ao que quer que vocês queiram perguntar. Muito obrigado, João. Super as apresentações, tanto a de David como a tua. Vamos pôr aqui a malta toda online. Portanto, nós recolhemos muitas perguntas ao longo das duas apresentações. Nós temos aqui algumas perguntas da casa, vamos dizer assim, e algumas vão ser do público. Portanto, eu vou ficar com as perguntas da casa, que são 6. Vamos abrir a conversa, portanto, estejam à vontade para falar, sem problema. Portanto, a primeira pergunta é dirigida à vossa formação pessoal, ou seja, que formações relacionadas com o mergulho recreativo vocês realizaram para conseguirem fazer os mergulhos que vocês fazem nos vossos projetos científicos?
Portanto, esta seria a primeira pergunta. Não sei quem quer começar, talvez o David. O João está cansado de falar da apresentação. Não tanto como o David. Eu não me calei, desculpa lá, qualquer coisinha. Não, excelente. Pois, como é que eu... Para responder a isso, eu sou um grande entusiasta do mergulho. Eu desde que aprendi a mergulhar, aliás, já vim atrás, não é? Eu cresci a ver os programas do Cousteau e coisas desse género. E eu sabia que eventualmente haveria de querer fazer qualquer coisa debaixo d'água, né? Quando tive o meu primeiro contacto com o mergulho recreativo, adorei a experiência e achei, tem que ser isto, eu tenho que fazer qualquer coisa, tenho que arranjar maneira de que a minha investigação passe por ser debaixo d'água. Percebi rapidamente que eu não podia ficar ali naquele nível de formação base, não é? Portanto, o mergulho, como qualquer outra atividade que nós façamos, tem sempre mais qualquer coisinha para aprender, sempre mais qualquer coisinha para se fazer, mais uma técnica qualquer que nós podemos carregar connosco na nossa bagagem. E foi isso que eu fiz. Portanto, investi muito do meu tempo e muito também das minhas poupanças em formação adicional. Portanto, tirei, depois de tirar o curso de mergulho introdutório, fiz, o Advanced, depois fui fazendo uma especialização disto e daquilo, mergulho noturno, mergulho profundo, uma série de especializações na área do mergulho recreativo, não é? Depois mergulho técnico, depois mais tarde fiz também formação em mergulho científico, técnicas de resgate e de salvamento, tudo aquilo que me permitisse ir com mais conforto para debaixo d'água, não ter que me preocupar muito com a questão do mergulho em si e poder focar-me totalmente na investigação. Foi isso que eu fiz, investi bastante nisso, acho que foi um investimento pessoal, mas que foi um investimento bem feito, não tenho, como é que eu ia dizer... tudo aquilo que fiz nessa área foi bem feito e continuo ainda hoje em dia a fazer. Portanto, eventualmente acabei também por me formar enquanto instrutor de mergulho recreativo, não porque quisesse ser instrutor de mergulho recreativo, mas mais para poder dar e passar informação com mais propriedade. No fundo era isso. O que eu queria e o que eu quero ainda hoje é conseguir ter comigo uma equipa que felizmente tenho. Cada vez mais tenho comigo uma equipa de jovens investigadores também super interessados e motivados para aquilo que nós fazemos e que são bons mergulhadores, e é isso, acima de tudo, que nós devemos passar. A mensagem é essa. Estudem. A tua formação foi toda formação no mergulho recreativo. E estavas a dizer que fizeste alguma formação de mergulho científico. Fiz também. Foi formação certificada? Foi no estrangeiro? Sim, não, foi formação certificada em Portugal, que no fundo foi uma formação que eu fiz com o instrutor Diogo Paulo, do CCMAR. Portanto, que neste caso é uma formação que funciona como uma especialidade da SSI. Portanto, é recreativo na mesma. É recreativo na mesma, sim. Mas totalmente virado para técnicas de mergulho científico, basicamente isto. Portanto, muito planeamento de equipa e também algumas técnicas específicas de investigação. Impecável. João, a tua vez, qual foi o teu percurso de formação? Meu percurso foi de certa forma semelhante ao do David, quer dizer, eu nasci em Torres Vedras, cresci junto a uma praia na zona da Ericeira, Ribeira de Ilhas, e desde novo havia pessoal a surfar, pessoal a fazer pesca submarina, pessoal a mergulhar também. E eu sempre tive aquela vontade de também ir para debaixo d'água e conhecer o mundo que estava por lá. E, portanto, a partir daí foi um percurso natural, foi ir sempre à procura a nível de percurso académico e de fazer as formações de mergulho. E depois, posteriormente, também tive a felicidade de me cruzar com pessoas de fora, onde desenvolviam já estas atividades e de facto foram eles que mostraram como era possível fazer estas coisas, tudo isto que eu tenho vindo a fazer debaixo d'água.
e acabei, portanto, no seguimento dessa procura por conhecimento que é essencial, que o David estava a falar, acabei por ter a oportunidade de fazer também formação em mergulho científico, acabei por fazer uma formação na Alemanha, em Helgoland, uma formação em mergulho científico e outra também na Suécia, pela Universidade de Gotemburgo, promovida por eles, onde me deu também, sem dúvida, skills e conhecimento para lidar com novas situações. Pois, essa é, olha, por acaso até linka com a segunda pergunta, porque a nossa segunda pergunta vem nesse seguimento, ou seja, de que forma é que as instituições de ensino superior ou os centros de investigação podiam promover junto dos alunos, e agora isto todos os níveis, ou seja, desde a licenciatura, se calhar até antes, não sabemos, não é? Que tipo de formações podem ser organizadas, mas como é que podem promover junto dos alunos este tipo de formações de mergulho, que neste caso serão sempre formações de mergulho recreativo, e de que forma é que nós podemos começar a trazer para preparar as tais equipas que falaste, David, que há muita gente interessada, mas depois nem todos eles são bons para ter na equipa, como tu usaste a expressão há bocado. Sim, portanto, algumas instituições já de facto perceberam que, portanto, que teve e que promover formação nesta área do mergulho é importante até para atrair e para recrutar estudantes e investigadores. Portanto, há algumas instituições em Portugal que têm nos seus programas de formação já cursos que incluem também a componente do mergulho. Por exemplo, o Politécnico de Tomar tem na área da arqueologia subaquática, tem essa componente. O CCMAR no Algarve também faz cursos de mergulho e de mergulho científico associados a programas de mestrados e de licenciaturas, portanto, são unidades curriculares que, no fundo, contam também para a progressão académica dos alunos, não é? E, eventualmente, outras universidades, e eu estou-me a esquecer com certeza de muitas outras, fazem e promovem também cursos deste género, muitas vezes coisas paralelas, mas que depois também acabam por poder ser integradas naquilo que é o progresso académico e de formação de cada aluno, não é? Porque, no fundo, isto, vamos lá ver, a formação é uma formação que está perfeitamente estabelecida, tem um determinado número de horas e de competências a adquirir e, portanto, como unidade curricular acaba por funcionar como qualquer outra disciplina, não é? Portanto, é só uma questão de se conseguir perceber de que forma é que aquilo pode ter enquadramento naquilo que são os planos de formação, dos diferentes cursos que as pessoas acabam por fazer. Não é? Então a proposta seria mesmo, até a nível da A3ES, fazer uma validação e integrar dentro dos planos curriculares, não é? Sim. Perfeito, não é? Sim. É claro que se portanto, as universidades ou os centros de investigação conseguissem, de facto, fazer com que isto fizesse parte dos planos curriculares, isso então era ouro sobre azul, porque aí claramente conseguias dar essa formação a muitas pessoas que se calhar de outra forma não conseguem alcançar, porque de facto a formação em mergulho não é barata, não é? E portanto muitas vezes envolve um investimento e que nem toda a gente tem disponibilidade para o fazer, não é? E portanto podia vir por essa via. Não sei, João, se tu tens alguma coisa a acrescentar sobre isto, sobre este... Não, pronto, a questão dos custos é sem dúvida um ponto a salientar, não é? Mas de facto existe a necessidade e tem que se pensar em maneiras de dar a volta a isso. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, eu queria mesmo fazer investigação marinha e com recurso de mergulho e pronto, e na altura ouvi muitas vezes, olha, é muito caro, é muito difícil, não há possibilidades, não há financiamentos, quer dizer, muito do que se faz em Portugal acontece em zonas onde tradicionalmente, como o David falou, já desde o tempo do professor Luís Saldanha, na Rábida, no Algarve, também por questões de logística, não é? E de condição do estado de mar,
ou seja, e fora desses lugares, mesmo ao Peniche, fora desses lugares, se formos para a costa norte do país, é mais complicado de fazer e se calhar não há tanto essa tradição. Mas, no entanto, eu, apesar dessas coisas todas, queria só deixar que basta uma pessoa querer, de facto, e é possível fazer tudo em qualquer lado, não é? Uma pessoa com motivação e querer, não é alguém, e tal, não dá para fazer este trabalho aqui, ou esta ideia, ou que tu querias fazer. Portanto, se depararem com alguém com essa visão, perguntem ao vizinho do lado, por uma mãozinha, que certamente... Nós acabámos por responder, nesta conversa acabámos por responder a mais 2 perguntas, portanto 2 perguntas já estão praticamente respondidas das que tínhamos aqui das perguntas da casa, não é? Pronto, há aqui uma pergunta que tem a ver com este registro. Nós, no que mostraste também, David, na tua apresentação até falavas disso, que era existir um registro das imersões, tal e qual como temos no mergulho recreativo, a nossa caderneta de mergulho, ou o logbook, beleza, termos esse registro de imersões ao abrigo dos projetos de investigação. Ou seja, acaba por ter o mergulhador cientista ter uma caderneta de mergulho, vamos dizer assim, de investigação, não é? Claro. Se isso era vantajoso, não era? Como é que isso poderia ser feito? Isso, na verdade, eu acho que é feito. Quer dizer, qualquer mergulhador acaba por ter um registro das suas imersões, não é? Portanto, o logbook é uma ferramenta primordial no mergulho, porque é aí que tu vais apontar tudo o que aconteceu no mergulho, o equipamento que levaste, o estado do mar, as coisas correram bem, as coisas correram mal, como é que pode ser melhorado, não é? E pronto... Eu deparo-me muitas vezes com muitos mergulhadores que acabam por não fazer esse registro. Eu sempre fiz desde cedo, se calhar tem a ver com o meu instrutor de mergulho, não é? O meu primeiro instrutor de mergulho, que para ele passar-me essa ideia de que o logbook é uma ferramenta fundamental foi muito importante, e de facto eu mantive sempre isso. E uma das coisas que me dá imenso gozo hoje em dia é ir aos cadernos antigos, portanto aos meus logbooks, e o logbook é um caderno, na verdade, é um diário, não é? E ir lá atrás e ver o mergulho que fiz, o planeamento que fiz para esse mergulho, o que é que correu mal e como é que eu poderia ter melhorado, não é? Portanto, e ver quem foram os meus colegas de mergulho. E eu faço isso tanto para o mergulho recreativo, para todos os mergulhos de lazer que eu faço, como também para todos os mergulhos que faço no âmbito de projetos. E uma das coisas que nós fazemos, pelo menos nos projetos aos quais eu estou ligado, é ter esse registro sempre, e é imperativo que tenhamos esse registro, naturalmente. Porque, na verdade, depois vai ser isso que nos vai validar, portanto, aquilo que nós dizemos no nosso currículo, não é? Quando nós dizemos no nosso currículo, não, eu tenho mais do que 500 mergulhos científicos. Então, eu estou à espera que o meu, sei lá, o coordenador do meu centro de investigação possa validar essa informação, porque ele tem, de facto, lá presente que eu fiz aquele trabalho de investigação, não é? E portanto, sim. Sem dúvida, se há coisa a reter por favor, usem os vossos logbooks. Não sei, João. Sim, sem dúvida. Só para acrescentar que isto... Exatamente. Faço o registro dos mergulhos, acabo por já ter o sistema informatizado, que já não uso tanto o caderninho como o clássico, como o David utiliza, exato. Utilizo o meu computador e tenho os registros numa folha Excel, mas eu acho que o caminho também, eventualmente, será como eu já tenho visto, quando vou para fora, a nível institucional, os institutos têm uma plataforma, não é? Aquilo é obrigatório, fazer os registros, e detalhes como a quantidade de ar de entrada no mergulho, quanto ar tem à saída. Isto tudo vai permitir depois, no fim do ano, o responsável pelo mergulho, ao Instituto, ter acesso a todos os dados, quantas pessoas mergulharam, quer dizer, o esforço de mergulho que existe na instituição. Aqui sai, em última instância, também por efeitos de seguro, não é? Se alguma eventualidade acontecer, é sempre importante ter este registro, em que a última análise há de ser de responsabilidade do Instituto. Portanto, além dos registros pessoais, eu penso que deve haver, ou deve ser pensado, um registro a nível institucional, não é?
que depois isto é uma questão de ver Isso cada é instituição ou interessante. ou uniformizar, não é? É muito interessante, João e David. E uma base de dados pode ser acedido por quem Pois, por todos os centros de quer que investigação. seja, ou que tem que E isso é interessante porque nós temos aqui uma pergunta que está relacionada também com isso, que tem a ver com as candidaturas. Portanto, nós quando vocês fazem uma candidatura para um projeto de investigação, atualmente, pelo que nós sabemos, não sei se isso é verdade, não se pede, portanto, se o projeto de investigação tiver a ver com recolhas que usem o mergulho recreativo, não existe logo no processo de candidatura uma restrição ou uma obrigatoriedade de nós termos a submissão de mergulhadores associados, ou neste caso investigadores com a certificação de mergulho associados ao processo de candidatura. Isso só entra na fase de lançamento depois dos editais. Isso é correto? Ou não? Como é que isso processa atualmente? Eu acho que estou a perceber a pergunta. Portanto, quando se faz uma candidatura a um projeto científico, aquilo que apresentamos são as propostas de investigação. Certo? Portanto, quais são as perguntas que nós queremos responder e como é que vamos fazer, qual é o planeamento que temos previsto para o fazer e, portanto, e os orçamentos que precisamos para conseguir levar a cabo essa investigação, tanto em termos de recursos humanos como também em termos de equipamento, não é? Portanto, isso é que é o fundamental para quem está a avaliar a proposta, não é? Naturalmente que as propostas depois são aceitas ou não e são financiadas ou não consoante a equipa, não é? Portanto, tens que dar provas de que sabes, consegues gerir uma equipa. Neste caso, se for um projeto de investigação que envolva mergulho, quer dizer, convém que quem está responsável pelo projeto, não é, tenha competências na gestão de equipas de mergulho, não é? Pronto. É claro que dependendo do tipo de mergulho que se vai fazer ou da dificuldade das coisas, é claro que tens que mostrar que consegues garantir que quem vai fazer esse trabalho tem essas competências, mas por norma isso não aparece descrito no princípio, na candidatura, pois, era isso. Isso é eventualmente a posteriori, a não ser que seja uma coisa muito específica, não é? Portanto, quer dizer, se eu tiver a estudar, sei lá, zonas de grande profundidade, não é? Portanto, convém que na minha proposta membros da equipa sejam pessoas com experiência comprovada em mergulho em profundidade, com aquelas características. Caso contrário, não creio que seja necessário nessa fase. Depois... Mas nunca é... Diz. Não. Depois... Mas não... Então deixa-me acabar primeiro. Na fase, então, da contratação de pessoas para integrarem as equipas, aí sim, claro, normalmente estamos à procura de pessoas que tenham experiência naquilo que vamos fazer. Mas lá está, isso não é só para o mergulho, é para tudo, não é? Tipo, não é? Portanto, se quisermos uma pessoa que para fazer um estudo de genética, acima de tudo, precisamos de pessoas que tenham experiência em análises genéticas, não é? João, estavas a querer... Não, era só para acrescentar que ainda assim pode não ser descabido todo no momento de uma candidatura, especialmente quando apresentamos um projeto com muito trabalho in situ, de alguma forma salientar isso na candidatura, que ok, estamos aqui esta equipa a fazer, mas atenção, não é pessoal, esta equipa é constituída por pessoas que têm alguma experiência em trabalhos subtidal. Não é? Porque senão o avaliador também, de certa forma, pode olhar, então, estão aqui estas pessoas, propõem-se a fazer este trabalho que tem uma exigência bastante significativa em trabalho subaquático e pronto, e não referem minimamente que seja ao longo da proposta. Portanto, em algum momento também pode ser necessário. E lá está, como o David diz, depende da tipologia do projeto, ao fim e ao cabo. Não, eu estou a fazer estas perguntas porque, pronto, esta pergunta é especificamente porque nós também estamos a seguir, estou a dizer a Federação Portuguesa de Faixas Subaquáticas, também está a seguir um novo projeto que vocês também devem ter visto, que é o Science Diver, que está a decorrer também na Europa, com um conjunto de países, que estão a tentar criar precisamente um framework ou uns standards, vamos dizer assim, para as certificações de mergulho científico. E a Federação está a seguir isso e nós estamos a criar... um trabalho conjunto com uma plataforma. E essa plataforma, uma das coisas que está planeada, claro que depois isto há de haver um processo ainda de partilha com os pares, não é? Neste caso com os centros de investigação, é precisamente nós conseguirmos ter
a transcrição desses estándares internacionais para os estándares portugueses e termos a plataforma que faz essa gestão do logbook dos mergulhadores, dos projetos, e conseguimos ter isto uma vez por todas como registro. O objetivo não é termos certificações, mas para deixar isto no ar, portanto, à partida conseguimos, espero que este trabalho do Science Diver consiga trazer-nos os standards que tanto precisamos e que vocês também referiram, não é? Não sei, das nossas perguntas da casa estão concluídas. Eu se calhar passava para a Marisa. Vamos começar a ter perguntas do público. Sim, eu não sei, Marisa, e acho que vamos nos alongar bastante no tempo. Mas o Pedro Ribeiro perguntou: boa tarde, para quem está a terminar os estudos na área da biologia marinha e quem tem interesse na prática de mergulho recreativo científico, onde é que aconselham a tirar a certificação? Portanto, provavelmente como começar o percurso, não é? O que é que vocês acham? Começar sempre no princípio. Portanto, a primeira coisa que tem a fazer, não é? Portanto, é ir à procura de uma boa escola de mergulho, de um bom instrutor e aprender a mergulhar. Basicamente, em segurança. E depois, a partir daí, pronto, olha, temos o mundo todo. E quem sabe não vai acabar por mergulhar em Madagascar e depois no Polo Norte. Exato. É forte, não é? Mas é começar sempre, pronto, por baixo, não é? Começar no Open Water Diver e perceber até que ponto é que realmente aquilo é uma atividade que porque uma coisa é nós querermos e acharmos que gostamos, outra coisa é depois realmente conseguir fazer aquilo, não é? O mergulho é uma atividade que há muitas pessoas que não se dão bem com esta atividade. Portanto, sim, nada exato. para experimentar. E se não tivermos prazer na parte do mergulho recreativo, certamente que não vamos conseguir desenvolver a parte do mergulho científico. Exato. Pois. Começar e pelo primeiro nível, dizia só que é ganhar o conforto dentro de água, não é? Muita experiência, e às vezes pode não ser fazer uma catrafada de cursos, podes ter o primeiro nível e fazer 500 mergulhos. É exatamente isso. Serás uma pessoa com conforto dentro da água e a partir daí vamos ao encontro do que o David falou na palestra dele, que é o confortável a mergulhar para depois se dedicar à parte ciência. Da ciência. Exato. E vocês, tendo em conta o percurso natural de um biólogo, portanto, ele entra na parte da licenciatura, isto é uma pergunta mais nossa do que propriamente do público, mas que vai de encontro com algumas perguntas que temos. Qual é o momento que vocês acham que é o ideal para começar a ter contacto com o mergulho? Um bocadinho ao encontro com a pergunta que o João também já fez, mas vocês acham que seria interessante no primeiro ano de licenciatura, no segundo ano de licenciatura, ou só no final da licenciatura? Desculpa, João, posso já tentar responder. Eu acho que isso tem a ver com a pessoa e não com a forma como as coisas... A não ser que esta formação esteja integrada num plano de estudos qualquer, não é? Então isso aí, pronto, tem que ser decidido pelo diretor do plano de estudos, naturalmente. Mas de resto, eu acho que tem a ver com a pessoa, não é? Porque às vezes num primeiro ano de uma licenciatura há alunos que estão altamente motivados para esta atividade. Há outros que nem por isso, que acabam por descobri-la só no final. Portanto, isto tem a ver com os interesses naturais de cada um. Portanto, não creio que haja assim algo taxativo e alguma ideia clara de quando é que deve ser começado um programa deste género. Mas, por exemplo, se vocês recebessem algum aluno, estando responsáveis por projetos de investigação, tivessem alunos, por exemplo, do segundo ano ou do primeiro, não interessa, mas que tivessem feito uma formação em mergulho recreativo e que gostariam de vos acompanhar, por exemplo, na recolha de algumas amostras, para também tentarem perceber se seria um caminho a seguir depois quando acabassem a parte da formação académica, vocês estariam receptivos a?
Eu pelo menos sim, portanto lá está, tem a ver como o João estava a dizer há bocado, com os skills de cada um, não é? Portanto, e com a motivação de cada um. Se me aparecer um aluno de primeiro ano de licenciatura altamente motivado e que claramente já tem alguma experiência, seja porque fez um curso, gosta muito de mergulhar, não sei o quê, se eu vejo que ele está bem debaixo d'água, uma coisa é certa, eu não vou mergulhar com ninguém com quem eu não tenha tido a oportunidade de fazer um mergulho de treino ou de teste, um ou vários, não é? Portanto, para perceber realmente de que forma, se ele se sente confortável ou não debaixo d'água, né? E, portanto, antes de avançar para qualquer tipo de recolha de dados, ou seja o que for, eu tenho que perceber se realmente aquela pessoa vai conseguir mergulhar em condições, porque mergulhar em Portugal não é fácil. Não é fácil, o mar é frio, a visibilidade é má, não é? E, portanto, eu tenho que ter a certeza que as pessoas se sentem à vontade para mergulhar. E, portanto, lá está. Por isso é que eu há bocado estava a bater naquela tecla do é preciso treino. E é preciso que as pessoas investam tempo no treino. E muitas vezes... E este treino pode ser feito em piscinas, atenção. Muitas vezes eu sei de pessoas que não gostam de ir para piscinas porque acham que mergulhar em piscina não é mergulhar, não é? Sim. Mas quando uma pessoa vai para uma piscina, para mim é mais importante estar tempo debaixo d'água. Qualquer piloto de aviões, antes de se meter a conduzir um avião, não é? Faz não sei quantas horas de simulação de voo. Simulação de voo é um jogo de computador, não é? Mas eles têm que fazer aquilo. Portanto, o treino, para mim, é essencial. E, portanto, eu acho que não tem a ver com a idade, nem o avanço em determinado nível de grau académico, mas tem mais a ver com a vontade e com a destreza da pessoa. Ok. Respondido. Próxima pergunta, Marisa. Não sei, ou João, não sei se queres partilhar. Sim, eu queria fazer aqui uma pergunta de alguém com um nome bastante caricato no YouTube. E ele pergunta o seguinte. Acabei de perder a pergunta. Tendo em conta o tema de conversas, gostaria de saber se o João Franco teria também alguma pergunta ao David e vice-versa. Não sei, David, tens alguma pergunta para mim? Eu e o João, nós trabalhamos juntos há vários anos, desde o tempo da licenciatura, inclusivamente. Éramos alunos ainda na licenciatura. E ao longo dos anos temos vindo a fazer muitas perguntas um ao outro. Portanto, ainda hoje fizemos muitas perguntas um ao outro antes de virmos para aqui conversar. Portanto, eu não sei se tem assim alguma pergunta relativamente a este tema que queira fazer aqui ou que em público, mas não me sai assim nenhum. Ou que seja do interesse, sim. Diz lá, tens alguma para mim, João? Não, é mesmo isso, quer dizer... Posso fazer uma pergunta, que é, ao fim de 20 anos, continuas motivado para isto ou não? 20 anos? 20 anos, quer dizer, 15, se calhar. Vá, 15. Eu estou há pouco tempo nisto, David. Então... Sempre motivado para ir especialmente para debaixo de água e tenho uma preferência, não sei onde é que fui buscar isto, se calhar pelo meu percurso, de me enfiar, entre aspas, em locais que são não são tão apelativos, não é? E isso vê-se muito, se calhar, no investimento que se faz em ciência a nível, se vocês verem, agora se calhar não tem nada a ver, mas com o investimento que se faz em estudos em sistemas tropicais, com o investimento que se faz em estudos em sistemas temperados. E isso tem a ver com é fácil, não é? Vamos ver montes dos trabalhos que fazem com mergulho científico, com recurso a mergulho científico. Se formos para as zonas dos trópicos, há miles de pessoas, são as magotes. Quando vamos para sistemas mais hardcore, digamos assim, mais difíceis, mais frios, a coisa tende a inverter-se. E pronto, a motivação é, respondendo à pergunta de David, continua, é grande e sempre para sítios mais difíceis. Ok, conta comigo. Always. Susana, tens alguma questão?
Sim, não sei, se calhar agora por causa do tempo, se calhar só faríamos mais uma, não é? Digo eu, não sei. Uhum. Já estamos um bocadinho, né? Já 1h30, estamos aqui na 1h30, exatamente. Pronto, temos aqui o Mauro Ferreira, que pergunta: a criação de AMPs, suponho que seja áreas marinhas protegidas, por meio de recifes artificiais, tem sido frequente, mas também polémica, pelos impactos ambientais que podem surgir. É mais benéfico do que prejudicial, ao meio ambiente? O que é que vocês acham? O que é que têm a dizer sobre isto? Eu posso dizer, ser breve, eu posso. Isso eventualmente será uma pergunta de $1 milhão, como dizem muitos, mas aqui, quando o Mauro diz que a criação de áreas marinhas protegidas por meio de recifes artificiais tem sido frequente, mas também polémica, eu não consigo ler tudo, mas a literatura que não estou tão ciente desta quantidade de áreas marinhas protegidas criadas por recifes artificiais. Não sei se serão assim tantas, e depois é tudo uma questão ao fim e ao cabo, é o benefício ser mais benéfico que prejudicial. É uma questão de vermos, não é? Depende do tipo de estruturas, onde vão assentar, quer dizer, existem muitas questões onde isto pode pender para o lado benéfico ou prejudicial. Portanto, é difícil de responder. De responder assim com... Ok. David? Depende do caso. Exato. David, alguma coisa a dizer sobre isto? Quer dizer, o João tem razão. Quer dizer, há de facto uma série de trabalhos à volta do uso de recifes artificiais, não é? Como forma de promover a restauração de ambientes degradados, não é? Muitas vezes que levam depois potencialmente à criação de zonas de áreas marinhas protegidas. A verdade é que vivemos num mundo extremamente populado, não é? Portanto, a população humana não para de crescer, continuamos a degradar ambientes atrás de ambientes, portanto, o mar e, sobretudo, as zonas costeiras estão completamente artificializadas, a grande maioria num estado deplorável. E, portanto, este é o nosso engenho, não é? A querer reverter uma situação que está aí pela rampa abaixo, não é? E, portanto, em alguns casos este tipo de ações têm-se mostrado benéficas, não é? Portanto, têm de facto promovido um aumento da biodiversidade e até mesmo alguma restauração desses ambientes. Mas há outros casos em que não. Portanto, mas lá está, quer dizer, a ecologia não é uma ciência ou um ramo da ciência tão antigo quanto isso, não é? Portanto, estas questões da ecologia começaram a ser um bocado mais do mainstream em finais dos anos 70 ou em meados dos anos 70, não é? Portanto, e portanto ainda estamos no princípio da coisa, não é? Embora... claro, a população também não para de aumentar. Portanto, eu acho que o que vai acontecer, e acredito que o que vai acontecer é que nos próximos anos cada vez mais vão haver mais estudos a apontar numa direção ou noutra, o que nos cabe a nós, enquanto cidadãos e também cientistas preocupados com estas questões do ambiente, é saber como integrar essa informação e atuar em tempo útil para que continuemos por cá muitos mais anos e que deixemos o planeta o melhor possível para as gerações vindouras. Sim, mas só para complementar um bocadinho, o ideal mesmo é nós não degradarmos mais o que já existe para depois não ver essa necessidade, sim, não é? Claro. Porque, em última instância, por algo artificial no que é natural só mesmo necessário, não é? Uhum. Claro. Acho que é a oportunidade perfeita para eu ir buscar mais uma perguntinha, porque o Sérgio Costa pergunta ao João, mas acho que a pergunta pode ser perfeitamente para os dois. Gostaria de perguntar ao João qual foi o habitat onde ele viu mais degradação ao longo dos anos. Habitat, degradação...
ao longo dos anos, bem, isto, pronto, esta resposta pode ser um bocado enviesada no sentido que há locais que eu mergulho mais vezes do que outros, não é? Há locais que eu só fui uma vez, no Polo Norte, e no entanto não deixei de ver, sei lá, o que se fala muito agora, os estão falados plásticos e essas coisas todas, mesmo lá em cima. E depois também não sei se ele se refere a uma degradação causada por eventos naturais ou... Qual é o tipo de habitat que pensas ou que talvez sintas que esteja a ser mais prejudicado? É um bocado, eu trabalho com florestas marinhas e ainda que muitas espécies dentro destas florestas tenham uma flutuação na sua abundância no decorrer dos anos, a tendência é para declínio, não é? E pronto, isso facilmente é entendível, não é? Que não é bom. Lá está, analogamente com as florestas em terra, se as nossas florestas marinhas estão em declínio, toda a estrutura, todo o habitat que criam e tudo o que proporcionam, não é? Acaba por desaparecer. E nesse sentido, portanto, seria a nossa costa, em muitas zonas as florestas estão a desaparecer, estão em declínio. Okay. David, não sei se queres completar. Eu não tenho assim... Eu, quando comecei a observar a natureza e os ambientes subaquáticos, provavelmente a linha de base já estava num estado de degradação tal que não me permite fazer assim grandes avaliações em relação, portanto, à tendência temporal para isso. Portanto, prefiro não dar nenhum tipo de ideias sobre aquilo que eu acho estar mais ou menos degradado. Ok, acho que podemos dar quase por encerrado. João. Penso que sim. Podemos lançar em modo de fecho, para vocês os dois, o que é que vocês sentem ou qual é o valor de mergulho que vocês pensam que tem na evolução da ciência marinha? O mergulho, do meu ponto de vista, é essencial para a ciência marinha. Nós temos cada vez mais, ainda para mais numa época como a nossa, em que tudo é obtido de forma indireta, com sensores disto, sensores daquilo, fotografias dali, fotografias dacolá, vídeos, entretanto. Não há nada como um bom par de olhos e uma cabeça a pensar debaixo d'água e a tomar decisões e a fazer registros in situ. Cada vez sinto que falta mais pessoas a perderem tempo debaixo d'água, a criarem estudos com longevidade. Não são muitos os exemplos de estudos como este que o João falou há bocado, das observações temporais, portanto já vai para uma década de observações repetidas ao longo da costa portuguesa do estado das comunidades subtidais e, portanto, é isso que nós precisamos, é mais olhos durante mais tempo nestes ambientes. E, portanto, o mergulho, por si só, vai ser sempre a melhor ferramenta, se não a única ferramenta que nos vai permitir manter este tipo de conexão com o mundo natural. Sim, sem dúvida. Posso só acrescentar que lá está, além de ser essencial, é insubstituível, por muito que a tecnologia possa evoluir e está a evoluir e está a criar coisas que também são úteis para nós. Acho que o papel do mergulhador científico é insubstituível, não é? Porque aquele feeling, a sensação que nós temos quando vamos para dentro de água não pode ser substituído por uma máquina, porque senão acabamos também por se caminharmos sempre e ignorarmos o papel do mergulhador científico, acabamos por ser um biólogo de secretária que recebe umas imagens e os dados e não tem o feeling, não é? Ele interpreta, faz as análises e muito bem, super essencial, mas ao fim, ao cabo, é sempre preciso juntar este feeling de quem mete a cabeça dentro da água. Exato. Acho que nós podemos concordar com isso. Passo a palavra para ti, João. Bem, a mim resta-me agradecer-vos, em nome da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, em nome daqui da nossa organização, a quem assistiu à nossa transmissão, espero que tenha sido
importante para esclarecer todas estas questões e que o tema tenha sido também interessante. Isto foi a nossa primeira palestra. Nós, a partir de agora, vai ser cada vez melhor. Tirando aqui o João e o David, desculpa, mas esperamos que seja cada vez melhor. Em termos técnicos. E pronto, e depois podem ver, vai ficar armazenado no YouTube, podem ver as vezes que quiserem. Ok. Da minha parte, João e restante equipa, agradeço imenso o convite, foi uma boa experiência e espero sinceramente que vocês tenham o maior sucesso neste tipo neste ciclo de palestras e que possamos vir mais vezes ao encontro uns dos outros e falarmos mais, porque no fundo precisamos de falar e nos juntarmos sobre estas questões que nos são queridas a todos, está bem? Obrigado. Nada, é verdade, nós. Obrigado também, João.